Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15. Já fazem alguns meses que tenho compartilhado com vocês a respeito das parábolas no texto de Lucas, Evangelho segundo Lucas. O nosso Lucas e eu, estudamos o Evangelho de Lucas, nos aprofundamos e nós temos essa parceria. Então, os temas que nós entendemos extremamente relevantes para a igreja, nós tiramos eles da IBD. É claro que na IBD a gente suga bem o texto e depois a gente continua ecoando o texto da IBD no púlpito. Então, tem sido uma parceria muito gostosa do Ministério da Pregação com o Ministério do Ensino. E isso vai casando todas as temáticas, né? Agora nós estamos estudando doutrinas, então provavelmente doutrinas vai fazer parte também desses nossos encontros de oração. Então nós estudamos o Evangelho de Lucas. Como eu fiquei aí 20 dias sem estar aqui com vocês, agora eu retomo e quero ler com vocês Lucas capítulo 15. Eu leio a parábola chamada ou conhecida de parábola do filho pródigo, mas eu quero pelo menos pregar umas 5 ou 6 mensagens por várias óticas ou por vários pontos, uma vez que o texto é muito rico. Então abra comigo o texto de Lucas capítulo 15. O texto, eu já informo, é longo, mas ele é necessário para a gente ter uma real compreensão. Então eu leio de 11 até 32, tá bom? E eu preciso da sua paciência e preciso que você fique comigo na leitura, porque nós precisaremos do texto inteiro, tá? Se você está aí assistindo a mensagem, está lembrando um pedido, vá colocando aí para nós, tá bom? Eu vi que a Vanessa colocou, vi que a Lilian chegou, depois teremos um momento final aí de oração também. Diz assim o texto de Lucas capítulo 15, palavras e parábola contada por Jesus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para um dos seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda muito longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, detalhe, o pai deixa o filho no vácuo, não aceita a sua proposta de desculpa. Explicarei isso depois. O pai, versículo 22, porém disse aos seus servos, não fala nada com o filho: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que estava acontecendo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai foi procurá-lo e tentava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo,
Tudo que é meu filho, é teu. Entretanto, meu filho, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, meu filho, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração por meio desse texto, e que essa parábola tão profunda, contada por Jesus, venha impactar a nossa vida hoje, em nome dele, para a honra dele e para a glória dele. Amém. Meu tema hoje é muito interessante, porque é o seguinte: crédito ou débito? É uma frase que a gente ouve no dia a dia, está muito comum para nós. Crédito ou débito? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. E hoje então eu quero começar essa série de reflexões sobre as parábolas, ou a parábola, melhor dizendo, do filho pródigo, porque ela é uma parábola muito rica, tem muitos ensinamentos, mas também tem muitos detalhes, então dá para a gente abordar de várias perspectivas ou retirar muitos conceitos, porque nós já estudamos e já percebemos que as parábolas têm essa capacidade, né, de trazer infinitas informações. Particularmente eu penso que nós erramos quando nós reduzimos a parábola e chamamos ela de parábola do filho pródigo. Particularmente fui criado ouvindo pregadores usando o texto de uma maneira bem evangelística, o que não há nada de errado, mas a parábola não conta a história de um filho. Jesus conta a história de 2 filhos, e para mim o foco da parábola não está nos filhos, mas no pai que tem que amar e reconciliar os filhos. Gosto inclusive do livro do Timothy Keller, quando ele fala do Deus pródigo. E aí é um outro conceito que em outro dia eu falarei com vocês também. Agora, uma das regras da hermenêutica e certamente da exegese, vocês já ouviram isso, é entender o texto à luz do contexto. Porque um texto fora do contexto, ele é pretexto para o pregador falar qualquer heresia. Então nós precisamos entender qual foi o ponto de partida de Jesus, ou qual foi a motivação e por que Jesus contou essa parábola. Vocês sabem que eu estou fazendo agora a pós-graduação que eu ganhei da igreja, inclusive, e manifesto mais uma vez gratidão sobre parábolas, e essa parábola, a parábola conhecida como do filho pródigo, é a minha tese. Eu passei esses 20 dias das minhas férias meditando, pensando, escrevendo e, enfim, olhando para esse texto. Então eu quero olhar com vocês e ver que o texto começa, na realidade, lá em 15:1, onde se aproximam-se de Jesus, se você tiver com a sua Bíblia aberta, todos os publicanos e pecadores, ou seja, gente de uma categoria que não era bem aceita na época, pecadores, publicanos, pessoas do baixo clero, assim chamados na época. E aí então Jesus acolhe essas pessoas, eles se aproximam para ouvir de Jesus. É muito interessante isso. Enquanto os religiosos não queriam ouvir Jesus, os pecadores e publicanos queriam ouvir Jesus. Eles vão murmurar, porque os fariseus e os escribas não têm outra missão na vida a não ser murmurar e reclamar, e por isso eu tenho sempre uma crítica aos religiosos, porque os religiosos só servem para isso mesmo, para reclamar, para murmurar e ficar falando nos bastidores. Essa é a função deles, porque eles não creem no Evangelho. Daqui a pouquinho eu já chego lá e já comecei a pregar o texto. E aí eles vão falar no versículo 2, e a acusação e a crítica deles para Jesus é o seguinte: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Lembrando que na cultura oriental antiga, o ato de parar, de receber um abraço, de conversar com alguém, era um ato de acolhimento. Então o que eles estão falando para Jesus é o seguinte: como que o Senhor acolhe gente dessa estirpe? Como que o Senhor acolhe gente com baixa moralidade? Como que o Senhor come? E aqui o ato da refeição é um ato de profundidade, de intimidade, e quando você não é íntimo, a primeira refeição é de uma abertura para a intimidade. Você percebe que a pessoa tem intimidade com você quando ela convida você para ir na casa dela, e aí ela abre a porta da sua casa, ela prepara uma refeição. Então aquilo ali é um ato, um gesto de, em outras palavras, olha, se aproxima.
venha mais perto. E naquela cultura, receber alguém e comer com uma pessoa era sinal de amizade. Em outras palavras, é o seguinte: Jesus, o Senhor tem amizade com gente pecadora. Agora, Jesus então vai contar essa parábola a partir dessa referência. Então é interessante porque essa parábola conhecida como do filho pródigo foi registrada por Lucas e somente Lucas deixou para nós, e Lucas queria mostrar para nós que os religiosos não entenderam nada do ministério de Jesus, assim como os religiosos contemporâneos também não entendem nada a respeito de Jesus, porque eles não sabem o que é misericórdia, eles não sabem o que é graça, e eles não sabem como viver diante de tanta manifestação da graça de Deus. Agora, é tão interessante porque eles se achavam cheios de créditos religiosos. Nós é que honramos a lei. Na visão deles, nós é que jejuamos, nós é que entregamos o dízimo, nós é que cumprimos os rituais, lavamos as mãos, lavamos os jarros, colocamos lençóis bem limpinhos nas camas, guardamos o sábado. Então eles tinham essa visão de crédito. Então nós temos crédito para com Deus. Já os pecadores, já os publicanos, esses daí estão em débito, ou o débito deles, na realidade, na visão dos religiosos, é um débito assim impagável. E na realidade, essa visão, eles têm razão, porque Paulo vai dizer para nós que o escrito de dívida contra nós, de fato, é impagável. Eu e você nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida para com Deus. Graças a Deus, por conta do seu evangelho, essa dívida foi paga. Agora, de algum tempo para cá, nós fomos conduzidos a usar o cartão eletrônico. Cartão de banco. Eu não sei quanto tempo você usa ou há quanto tempo você utiliza aí o cartão do banco, mas eu confesso que não era muito comum eu particularmente usar o cartão. Com o advento e a chegada depois da pandemia, e aí tive que entrar aí no aplicativo, no Pix da vida e tal, e aí fui entendendo que o dinheiro em espécie está cada vez mais em extinção, pouca gente, algumas pessoas já nem carregam. Esses dias eu tive com meu irmão, por exemplo, não carrega dinheiro. Meu irmão tem 2 cartões lá, ele vai pagando no crédito, no débito, ele vai administrando lá, e meu irmão não tem dinheiro. Tinha um lugar lá que a gente precisou parar o carro e não tinha maquininha, e aí, como vai pagar o carro? Cata a moeda dela no console do carro, porque não tinha. E eu estava sem minha carteira, então a coisa ficou complicada. E aí, no nosso dia a dia, a gente ouve isso, né? Crédito ou débito? Você chega com o cartão, a pessoa tem aproximação ou sem aproximação? E ao fazer uma compra, a pessoa vai perguntar para você, você quer pagar no crédito ou no débito? E há um pensamento equivocado, por exemplo, de que as pessoas que compram no crédito são pessoas que não têm dinheiro. Outro dia eu estava com meu pai falou assim: tá vendo? Esse pessoal só compra no crédito. É porque eles não têm dinheiro. Eles querem pagar daqui 45 dias. Eu falei: não, pai. Pode ser que essa pessoa está juntando milhas. Pode ser que o banco vai acumulando uma pontuação. Não é porque a pessoa está sem grana. Às vezes ela tem uma pontuação no próprio banco. Ela pode trocar por outros produtos. Enfim, tem outras demandas. E na cabeça e na visão do meu pai, que não usa cartão, a pessoa que chegava e falava: é débito, é que tem dinheiro. Nem sempre, necessariamente. Mas a verdade é o seguinte: nós pensamos tudo e a nossa cabeça funciona dessa maneira porque nós estamos muito atrelados ainda à religião. Agora, é muito estranho, eu diria até meio louco pensar nisso, mas a religião tenta colocar essas categorias para nós. Uma frase que me libertou há muitos anos atrás foi do Rubem Alves, falando dessa famosa parábola do filho pródigo. Quando ele interpreta, ele diz assim: eu como pai não contabilizo débito, falando com o filho mais novo, porque o filho mais novo chega cheio de discursinho, né? Assim, eu irei para o meu pai, vou dizer que eu nem sou filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, me trata conforme o Senhor me trata aí um dos jornaleiros, um dos trabalhadores, não precisa mais me tratar como filho, eu aceito qualquer coisa. O pai não dá a mínima para esse discursinho esfarrapado, porque era falso, e ele trata o filho com honra. Anel,
churrasco, novilho cevado, sandalinha, lembrando que o camarada estava passando fome junto com os porcos. Imagina a situação do cara, o cara chega arrebentado, e o pai fala o seguinte: eu não tenho uma lista de débito, meu filho, mas também não tenho uma lista de crédito. E nós precisamos entender isso. Então eu quero pontuar, eu acho que só vai dar para eu caminhar em um ponto aqui. Eu tenho até dois, mas eu acho que vai ser difícil, que a religião pensa em méritos. Um dos aspectos mais agravantes nos nossos dias, dessa teologia da prosperidade, dessa renovação carismática, é que dizem para nós, e dizem na televisão, dizem nos rádios, que nós temos direito a receber, que nós merecemos ganhar as bênçãos do Deus vivo, e isso vem infiltrando nas igrejas e causando uma distorção do que é graça de Deus. É tão interessante, as pessoas falam assim: exige de Deus, chega na presença de Deus como um filho. Então, se eu sou filho, eu dependo do pai. Eu não fico falando para o pai aquilo que eu penso que eu mereço. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Agora, veja comigo no texto, no verso 29, que o filho mais velho, ele raciocina em termos de religiosidade, ou seja, ele raciocina em termos de méritos. Ele trata as atividades da fazenda como um serviço obrigatório, e por isso ele pensa que ele pode receber mais favores do que aquele seu irmão que abandonou. Então ele está na fazenda, ele está trabalhando, mas ele está trabalhando meio que forçado. É aquela pessoa que se sente religiosa e ela fala o seguinte: eu tenho que ir, eu tenho que fazer, se eu não fizer isso, se eu não entregar isso, Deus vai me punir. E ela não consegue viver fora dessa caixinha da religião. E essa caixinha da religião nos escraviza. Dá uma olhadinha no verso 29. Olha a reclamação dele para o pai: há tantos anos que te sirvo. Ele está contando o tempo. Porque o religioso gosta disso. Ele conta o tempo. Ele fica contando quantas vezes alguém foi visitá-lo. Ele conta, ele marca. Isso é importante para ele. Ele conta quantas vezes ele foi em determinado lugar, quantas vezes ele foi para o culto. Ele fica contando o tempo. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir nenhuma ordem. Ele se acha, né? Ele acha que ele está dentro do escopo assim da santidade, que ele é uma pessoa pura, santa, perfeitinha. Ele acha que ele é o cara, né? Olha, eu nunca saí, eu nunca me afastei, nunca transgredi. E ele pensa que transgressão é sair, como o seu irmão mais novo, fora da fazenda. Agora, quantas vezes ele estava na fazenda e não viveu a experiência da presença do pai? Ele não conviveu com o pai de uma maneira tão íntima, a ponto do pai falar o seguinte: olha, esse daí está aqui por amor, não por obrigação. A câmera deu um probleminha aí, mas ele está voltando, né? Então veja comigo que ele fica pensando em méritos. A fala dele é o seguinte: eu mereço. Eu acho tão forte, não sei se vocês pegaram comigo no texto, a fala dele, né? Quando ele fala assim: este teu filho. Ele fala do irmão como se não fosse o irmão, porque o religioso é assim. Esse teu filho, parece que ele já descolou do irmão. Na realidade, para mim, ele também é um pródigo. Só que ele não tem coragem de sair, ele não tem coragem de fugir, ele não tem coragem de enfrentar o pai, e ele fica reclamando. E a fala dele é o seguinte: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca o Senhor me deu nada. Vindo, porém, versículo 30, esse teu menino aí, esse teu filho, esse cara que desperdiçou os nossos bens com as meretrizes, esse cara que foi lá no... como que chama o lugar dos porcos? Chiqueiro, no chiqueiro dos porcos, e dentro da tradição, né? O porco é um animal imundo. Esse camarada que é um imundo, quando ele chega aqui, o senhor manda fazer uma festa. Que história é essa? Eu não estou entendendo. E eu que mereço, eu não sou transgressor. E eu fiquei perguntando, né? O que é graça se não favor imerecido? E o pai diria o seguinte: o problema é que eu, como pai, não me relaciono com os meus filhos e empregados dessa perspectiva, ou a partir dessa questão de crédito ou débito. Eu não os trato por aquilo que eles merecem ou fazem.
Eu, o pai, trato os meus filhos à luz do meu caráter. E qual é o caráter do pai? Vamos pensar. O caráter do pai é um caráter bondoso, é um caráter gracioso, é um caráter amoroso. E o salmista tem essa visão há milhares de anos antes, quando ele fala o seguinte: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Louvado seja Deus. Deus não nos trata por crédito ou mérito, Deus afasta as transgressões. Nós nem sabemos e nem percebemos, mas nesse dia Deus nos deu livramentos e Deus nos afastou de situações e transgressões. Louvado e exaltado seja Deus, porque Ele não está com uma continha falando, tem crédito ou é débito? Não, Deus nos trata a partir do seu caráter, e o seu caráter é um caráter amoroso, gracioso. E o salmista ainda continua: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, você não precisa temer a religião e nem essa situação tão, eu diria, aviltante que a religião tenta colocar na nossa cabeça. Por exemplo, vamos dividir. A religião pensa em méritos, conquistas. O religioso fala o seguinte: eu consegui, não é assim? Eu consegui, essa casa é minha, tem muito esforço, tem muita oração. Ele pensa que foi ele, né? Ele pensa que foi ele. Essa minha família aqui, olha, essa aqui foi... você não sabe. Esse carro aqui, eu consegui. Ele faz promessa, ele sobe escada de joelho, ele joga a florzinha lá na virada do ano, pensando lá na não sei do que, lá na deusa lá do mar, lá. Ele faz terapia espiritual, ele acende vela, ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, ele amarra a fitinha pensando que vai dar sorte, ele compra aquele cadeadinho bonitinho lá, romântico, pensando que aquilo lá vai abençoar o casamento dele. O religioso pendura cordão, ele vai na benzedeira, ele usa rosa ungida, ele entra na campanha da água santificada que veio de Israel, mas na realidade veio do SAI mesmo. Ele dá dinheiro na igreja, ele faz procissão, ele paga promessa, ele sai do final do interior de São Paulo e atravessa o estado com uma cruz. Ele pensa que tudo isso é algo extraordinário, importante. Ele recebe a oração forte do missionário. Ele fala: pastor, agora vai. Ele deseja ir tanto para Israel, ele acha que Israel é magnífico, ele pensa que ele vai ser crente mesmo quando ele for banhado no Rio Jordão. É uma coisa alucinante, eu diria demoníaca. Misericórdia. Como uma pessoa nas minhas férias disse para mim: olha, agora minha vida vai. Eu falei: mesmo? Por quê? Eu fui levado no altar, o pastor pediu para eu subir, orou, colocou a mão na minha cabeça, falou um monte de profecia. Eu falei: agora vai. Aí eu falei para ele: se você estivesse no Evangelho, eu acreditaria. Mas agora, o que o Evangelho diz para nós? Nós é que recebemos as dádivas de Deus, porque tudo é graça. Deus nos dá, Deus nos abençoa, Deus é rico em graça. Um tempo que a gente fica falando que Deus é rico, o que a Bíblia diz para nós? Deus é rico em graça, em perdão, em misericórdia. Deus é o dono do ouro e da prata, sim, e por isso Ele supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o Senhor. Deus é galardoador e por isso Ele abençoa aqueles que temem, aqueles que pertencem a Ele. Deus é dadivoso, Deus é compassivo, Deus não faz troca e nem barganha com ninguém. Pastor, lá na sua igreja tem jejum, como que a pessoa falou para mim outro dia? Jejum direcionado. Como que é jejum direcionado? Ela contou lá aqui que ela ouviu na igreja. Bem, isso não existe, isso é barganha. Parece Jacó, né? Eu vou, se eu for bem na viagem, eu volto e devolvo o dízimo. Está errado, não é barganha, não é troca. Pastor, se eu entregar o dízimo, o senhor me garante que o gafanhoto não vai entrar na minha despensa? Gente, nós que estamos no Evangelho, mesmo que houver uma praga na sua despensa, o alimento, o medicamento, o sustento virá do Senhor. A palavra de Abacuque: ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que os campos mintam, ainda que não haja leite
lá nos seios da vaca. Mesmo assim, todavia, eu confiarei no Senhor. Isso é evangelho. Porque Deus não está trocando com a gente. Deus, se eu for todo domingo na igreja, o Senhor me protege e me guarda. Isso é barganha, isso é troca. Isso é infantilidade, eu diria. Não tem nada a ver com o evangelho. Deus não faz negócio com ninguém. Deus é fiel e ponto final. Deus é fiel e nos ama com o seu amor eterno. E nada diminui o seu amor por nós. Fantástico isso. Isso o evangelho nos ensina. Pastor, se eu fizer uma coisa terrível, será que o amor de Deus diminui? Não. O amor de Deus nunca diminui. Ele continua do mesmo jeito. Agora, o evangelho vai nos ensinar que ninguém conquista nada diante de Deus. Simplesmente Ele nos dá. Por isso, Paulo vai dizer para nós que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, entendamos isso, é dom de Deus. Por que você é salvo? Porque Deus quis, porque Deus ordenou, não é porque você fez por merecer. E tem essa proposta aí no mercado, né? Eu sou salvo, mas eu fiz por merecer, eu busquei. Não, é Ele que estava te buscando. Deus não estava perdido, você que estava perdido, camarada. Que as pessoas falam assim, eu que encontrei Deus. Não, Ele que te encontrou. A ovelha perdida era você. Ele que te encontrou e com seus braços de amor te abraçou. As obras são meritórias, não tem valor eterno. As obras, requisitos da religião. Uma coisa interessante que eu falei lá na igreja de Calcaia do Alto do pastor Bruno no sábado e depois no domingo. Ninguém pediu a minha carteirinha da Ordem dos Pastores Batistas para poder pregar. Ninguém perguntou nada dos meus diplomas. Mas se você vai numa igreja que gosta muito dessa religiosidade, eles começam a perguntar do seu currículo. Eu falei para o pastor Bruno, eu falei assim, quando você for me apresentar lá, como a gente está na igreja, aqui está o pastor Jefferson, está apresentado. Nada de ficar falando de que fez, que deixou de fazer. Não fizemos nada. Deus é que fez através de nós. Louvado seja o Senhor. E nós vivemos na graça. Nós não merecemos, mas nós recebemos. E por isso o nosso discurso deveria mudar. Como que você está hoje? Melhor do que eu mereço. Como que você viveu essa semana? Melhor do que eu mereço. Porque a graça, meus amados irmãos, é uma manifestação do amor de Deus derramado em nossos corações. E a salvação vem pela graça. Para que ninguém se apresente diante de Deus e diga que merece alguma coisa, como esse menino. Eu mereço. Imagina o Timóteo chegar para mim e falar assim, pai, me trata bem, é porque eu mereço morar nessa casa. Merece como? Que história é essa? Vou imaginar agora um pouquinho o filho pródigo, né, conhecido como pródigo. Imagina o Timóteo com 7 anos, ele chega para mim, todo mundo sabe aí que eu tenho o meu Fusca, né, que é a minha paixão. Aí o Timóteo fala assim, dá minha parte da herança. Eu não tenho nada, não tenho herança. Tem sim, tem esse carro aí que os caras que gostam de carro antigo falam que vale dinheiro aí, e eu vou pegar esse carro e vou vender, vou sair por aí. Mas você só tem herança depois que eu morrer, cara. A herança, e aí o Lucas está aqui, né? O pessoal do direito fala isso, né? Só é um direito adquirido depois da morte daquele que vai deixar a herança. E esse pai estava vivo. Tem um que vai embora, tem um que fica lá batendo no peito falando, eu mereço. Parece aquele membro da igreja que fala assim, eu que merecia tal cargo, eu que merecia tal função, eu que merecia tal elogio, eu mereço. Estou aí há tanto tempo, e eu que sou, abrindo meu coração e confessando, que sou muito tempo da denominação batista, por várias vezes o meu coração foi enveredado por esse caminho da religião. Já contei para vocês quando eu era adolescente, quando eu cheguei certa ocasião na igreja e vi um jovem lá, um outro adolescente tocando, e eu conhecia aquele menino, eu falei assim, mas quem que é esse cara? Saiu da onde? Surgiu da onde? Como que ele está tocando? E eu falei isso aqui. E eu que fui criado aqui. Lembra de Paulo?
Eu que tenho as credenciais da religião. E aí Paulo vai falar para nós, falar o seguinte: eu fui circuncidado, eu era da tribo não sei do que, eu tinha as credenciais judaicas, o que eu fiz com isso? Descartei, joguei fora. Ele usa até uma outra expressão, né? Abandonei, renunciei. Quero viver o evangelho da graça, quero viver de obras. Não quero ficar batendo no peito dizendo que eu mereço, afinal de contas, porque eu não mereço nada. E tem esse pessoal aí que determina, né? Determina que vai acontecer. Falaram para mim isso. Pastor, o senhor só não melhorou porque o senhor não determinou. O senhor não tem fé no Deus da cura. Falar, é. Tem que determinar, você merece ser feliz. Não, eu mereço ser leal ao meu Deus. Tem nada de merecimento. Não merece coisa nenhuma. Falei para a pessoa, sabe o que você merece? O que eu mereço? Mereço o juízo. Mereço o castigo. Mereço a condenação eterna, mas Ele me amou. E eu estou livre, você está livre. A religião tem uma visão míope. Ela não consegue compreender a graça. Ela não vive a graça, ela não experimenta a graça. E o mais terrível, ela não vê os seus próprios defeitos. As pessoas religiosas se sentem muito melhores do que as outras, mais santas do que as outras, porque elas pensam que tudo gira em torno de cumprir regras. Lembra que eu sempre falo do pode e não pode? Enquanto o Evangelho nos faz olhar para dentro de nós, entender os nossos pecados, entender as nossas vulnerabilidades e louvarmos a Deus por tão grande salvação e graça. Caminhando para o final, e mostro para vocês mais uma vez no verso 29, que o filho mais velho, ele mostra uma visão errada da religião. A visão errada é o seguinte: nunca transgredi, nunca errei. E é tão interessante isso, porque depois de tanto tempo na caminhada cristã, parece que algumas pessoas pensam que não erram, não erraram. Elas acham que já não são mais provocadas, talvez, por Satanás. Ou elas fingem. Outro dia eu falava com uma pessoa, eu falei assim, eu acho que a gente se acostuma com alguns pecados de estimação, que nem um ursinho. Cheguei para o Timóteo agora nas férias e falei, vamos limpar isso aqui, vamos dar uma limpada nesse quarto, vamos pegar uns brinquedos e levar lá para a igreja. Né, Rafael? É assim que a gente faz, né? Aí ele falou, não, esse aqui é de estimação, esse de estimação. Eu falei, então, mas se todos são de estimação, não sai nenhum. Como assim? E tem crente que é assim. Não, nunca transgredi. Sou uma pessoa justíssima, reta. Eu falei, então, você nem precisava da graça, né? Você não precisa da graça, porque você é tão... E Jesus falou que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então, você está tudo certo. Porque você se acha perfeito. Agora, se você fizer uma leitura e um exame, um exercício de introspecção e parar de ficar olhando a sua vida em comparação à vida do outro, você vai ver que você é muito abençoado pela graça. O problema desse filho é que ele compara, e eu vou falar um pouco isso na semana que vem, ele compara a vida dele com o outro. E se você ficar comparando a sua vida com o outro, você até acha que você está melhor mesmo. Por exemplo, se eu olhar, quando eu estou, por exemplo, na penitenciária, quando eu olho para uma pessoa que está detenta, que está cumprindo uma pena, eu olho assim moralmente falando, parece que eu estou melhor que ele. Mas quando eu olho para o Evangelho, a intenção do meu coração não me levou ao cárcere, mas eu também desejei matar. Entende? Que o Evangelho vai mostrar para nós na nossa profundidade e vai tirar de nós essa comparação. Nunca transgredi. Agora, uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração nos últimos meses aqui na Nova Canaã é a consciência de pecado, de transgressão e de confissão das nossas crianças e também dos nossos adolescentes. É tão bonito ouvir das crianças assim, pastor, eu sou pecador. Ô tio, sou pecador.
E eu só batizarei aqueles que confessarão isso mesmo. Sou pecador, e porque sou pecador, preciso de Jesus. Final do ano passado, início desse ano, batizamos algumas pessoas que confessaram que são o quê? Pecadoras. E porque são pecadoras, precisam de Jesus, que é o Salvador. Agora, esse povo religioso, que sabe tudo e fica aí falando, não, nunca transgredi. Conheço a cartilha de cabo a rabo. Sei tudo decorado. De cor e salteado, como diria a minha avó. Falei, então você precisa revisitar o Evangelho. Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Amém. Obrigado.